seja muito bem-vindo. Mais Saúde está entrando no ar e nós estamos ao vivo nesta segunda-feira. E eu quero agradecer realmente todo mundo que acompanha nosso programa ao vivo pela ITV Brasil, as reprises também pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo portal da ITV, que é o diarioi.com.br. Minha gratidão para todo mundo que acompanha a gente. E olha só, no dia 10 de novembro agora é celebrado o Dia Nacional de Combate à Surdez. Sabe quando você está ouvindo aquela música com o seu fone e alguém fala alguma coisa para você e a sua reação na hora é tirar o fone e perguntar: "Oi, o que você falou? Pode repetir?" Será que isso já aconteceu com você? Se a resposta é positiva, já pode começar a ficar preocupado a partir de agora e você vai saber no programa de hoje o porquê disso. Nesse ano, a campanha nacional vem com o seguinte tema: baixe o volume e ouça bem amanhã. Para falar sobre o assunto, a nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Márcia Gama. Você que está aí nos assistindo sabe que pode participar do Mais Saúde, sempre ao vivo na segunda-feira aqui pela ITV. Pode ligar para a gente, o telefone está aparecendo aqui na tela, 4524-4368, tirando as suas dúvidas, fazendo a sua pergunta sobre audição. Olá, Márcia, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Fazia um tempão que não vinha aqui, é sempre muito bem-vinda no Mais Saúde. Eu é que agradeço, é sempre um prazer. Márcia, para começar o programa, eu queria saber da incidência da perda auditiva aqui no Brasil. Ela é alta, realmente? É, relativamente alta, né? Mais do que 10% da população. E não só no Brasil, como no mundo, esses números vêm aumentando e essa é que tem sido realmente a grande preocupação. E o aumento da incidência, principalmente na faixa etária mais jovem. Sim, e como eu falei no início do programa, tem muita gente que ouve música, fica com o celular ligado o tempo todo ou jogando com os fones. E quando você vai falar com a pessoa, ela tira o fone, dá até para ouvir quem está perto, né? A altura que é realmente. E essa exposição a esse som alto por muito tempo, muitas vezes, é prejudicial realmente? Sim, é muito prejudicial. As pesquisas mais recentes vêm mostrando o aparecimento, o aumento de perdas auditivas cada vez mais em adolescentes, que a gente tem relacionado ao uso do fone de ouvido para a música e para os jogos, para os videogames. E as pesquisas também têm mostrado que os fones de ouvido de inserção são mais prejudiciais também do que os fones externos. Então, realmente é preciso muito cuidado nesse sentido. Sim, e o cuidado também, tem muita gente que empresta esse fone. Eu tenho um ponto aqui, eu não empresto ele muitas vezes, mas quem realmente está na rua, adolescente, fala, ouve aqui, cada um fica trocando o fone, colocando nos ouvidos. Isso é ruim? Tem que ter aí um cuidado, uma limpeza, melhor não compartilhar. O ideal, na verdade, é não compartilhar, né? Principalmente se os fones são fones de inserção. Quando são os fones externos, um pouco menos pior, vamos colocar dessa forma, né? E é importante, sim, que haja uma higiene, não o uso de materiais, vamos dizer, mais que podem agredir o material, mas realmente até lavar. Tem alguns fones externos que você pode tirar o coxim, tirar aquela parte, você pode realmente lavar. É realmente importante. Sim. E quando a gente fala de uma perda auditiva, claro que nesse momento para a adolescência é algo específico. Mas eu posso afirmar que com o envelhecimento, perder a audição é uma regra ou não? Não é uma regra geral, 100% dos casos, né? Mas existe realmente uma grande incidência de pessoas que, com o passar da idade, com o aumento da idade, elas passam a adquirir uma perda de audição. Essa perda de audição é chamada de presbiacusia, né? A perda pela idade. Geralmente, ela se inicia por volta dos 60 anos. Quando há casos na família, há uma maior probabilidade das pessoas daquela família apresentarem perda com o aumento da idade. Sim, e quando a família, né, ou indica para uma mãe, o pai ou a avó, fala,
Poxa vida, eu tô falando direto, você não me ouve, não me ouve. Quem que essa pessoa deve procurar para pedir ajuda? Então, as portas de entrada geralmente são o otorrino e a fonoaudióloga. É bastante comum no consultório, muitas vezes o paciente nos procurar primeiro e nós damos as primeiras orientações, as primeiras avaliações audiológicas e muitas vezes ele acaba indo para o otorrino para fazer a avaliação clínica, ver se realmente não há nenhum tratamento medicamentoso ou cirúrgico que possa ser feito para remediar a perda. Não havendo outras opções, ele acaba indo para a indicação de aparelho auditivo. Ok, muito bem. Nós vamos agora para um rápido intervalo e olha só, quem liga para o programa de hoje também vai concorrer a uma torta salgada, que é da Avelã Atelier Gastronômico. Você pode ligar para cá, o telefone você já conhece, 4524-4368, que ao final do programa nós vamos sortear, então tem um vale aqui na minha mão da torta salgada lá da Avelã. Nós voltamos já. Estamos de volta com Mais Saúde, falando hoje sobre audição. E antes de começar a fazer as perguntas para a nossa convidada de hoje, que é a fonoaudióloga Márcia Gama, e hoje está cheio de Márcia. Eu, Márcia, convidada Márcia. Eu vou chamar agora o vídeo da Márcia, nossa xará também, lá da Avelã Atelier Gastronômico, parceira aqui do Mais Saúde. Pode rodar. Obrigada, Márcia. Que prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, a Avelã Atelier Gastronômico está pensando em você, dona de casa. Trouxemos prato principal e massas congeladas que vão direto do freezer para o micro-ondas. Nossas opções hoje são um delicioso bolo de carne moída recheado com legumes e as nossas massas. Trouxemos para vocês hoje uma deliciosa lasanha bolonhesa, um rondelli de espinafre, nhoque recheado e manicarete aos 4 queijos. Lembre-se, essas porções vão direto do freezer para o micro-ondas. A Avelã Atelier Gastronômico usa o amor como principal ingrediente na nossa cozinha. Muito obrigada e até a próxima. Sempre falo que assistir esse comercial exatamente nesse horário, a barriga fala, uau, que fome! E quem está assistindo a gente, aproveita, liga para cá que nós vamos sortear uma torta salgada aí da Avelã. Pode ligar para cá, o vale está nas minhas mãos, o telefone você conhece, 4524-4368. E Márcia, continuando aqui falando sobre audição. Por que algumas pessoas escutam, só que elas falam assim, nossa, eu estou escutando o que você está falando, mas eu não estou entendendo nada. Isso realmente acontece? Olha, essa é uma pergunta excelente, porque a maioria das pessoas tem uma ideia um pouco equivocada de que a questão da audição é tudo ou nada. Ou escuta ou é surdo. E, na verdade, nós temos uma nuance enorme, né, entre esses dois caminhos. E eu sempre dou também um exemplo para os pacientes na questão da deficiência visual. Não é verdade? Eu tenho óculos de meio grau, 1 grau, 2 graus e vários tipos de problemas visuais. A mesma coisa acontece com a deficiência auditiva. Então, esse tipo de relato, eu escuto, mas eu não entendo, normalmente são pessoas que têm uma perda um pouco mais preservada na área de sons mais graves e têm uma perda maior de audição na área de sons mais agudos. Os graves captam mais o ruído do ambiente e as frequências agudas captam mais os sons da fala. Então, essas pessoas acabam tendo muito mais dificuldade de entendimento da fala, uma situação de conversa ou quando há um ruído competindo com a fala. Entendi. Os pacientes reclamam também de barulho no ouvido. Falam assim, nossa, mesmo no silêncio parece que tem muito barulho, até o próprio zumbido, que é comum o pessoal falar. O que é isso? Então, o zumbido, ele é um barulho que o paciente percebe, mesmo quando está num ambiente silencioso, um barulho que ou ele refere que vem da cabeça ou do ouvido. O zumbido é uma coisa um pouco complicada, vale quase um outro programa para a gente poder explicar com mais detalhes. Ele pode ter muitas causas diferentes e como a manifestação é o aparecimento de um barulho no ouvido ou na cabeça, e pode ou não estar relacionado à perda auditiva. Ok, muito bem. Chegou uma pergunta aqui pra gente da Ana Paula, do Jardim México. Um abraço para você, Ana Paula, muito obrigada de ter participado. Ela diz o seguinte, Márcia,
quando encontramos alguém que fala muito alto, essa pessoa ela pode ter algum problema de surdez? Pode ter, não é regra geral. Nós temos aqui uma descendência italiana e espanhola que a gente fala com as mãos e fala muito alto, pode ser somente uma questão de hábito. Mas as pessoas que têm perda auditiva e geralmente não estão aí compensadas com o uso do aparelho auditivo, elas acabam falando um pouco mais alto, porque ouvir o que nós estamos falando é importante para que a gente possa monitorar as ideias e a articulação das palavras. Então ele tende a falar mais alto para poder se escutar melhor. Ah, perfeito. E é claro que no terceiro bloco a gente vai falar bastante sobre aparelhos auditivos. Mas quando realmente é indicado o uso de aparelho? Se a pessoa tem uma perda auditiva e se essa perda auditiva está provocando algum tipo de prejuízo social de comunicação para ela. Televisão, telefone, conversar com as pessoas. Às vezes você pode ter 2 pacientes com uma perda relativamente leve, mas um deles sente um prejuízo social maior do que o outro. Então, aquele é um candidato mais forte para colocação do aparelho. Entendi. Também chegou uma última pergunta aqui da Renata, do bairro Pedro Costa. Obrigada, Renata, de ter ligado para a gente. Ela quer saber se nas crianças, se é possível identificar também se a criança tem algum problema de audição, como isso é feito? Na criança, às vezes, é um pouco mais complicado, mas o sinal mais importante é não responder ao chamado, não responder ao nome, ter dificuldade no entendimento de ordens, de instruções, chegar muito próximo da televisão ou buscar o volume da televisão sempre mais alto do que o resto da família. Isso podem ser sinais. Ou crianças que também têm histórico de perda auditiva, com várias perdas, várias otites, infecções de ouvido durante o ano. Sim, e isso dentro das creches, das escolas, os professores ficam muito atentos. É eles que muitas vezes chegam para os pais e falam, olha, prestei atenção nisso, levam um profissional, não é? Isso é verdade. Às vezes vem da escola ou às vezes vem da família essa possibilidade de que pode ter alguma coisa errada. E a primeira coisa, a avaliação da audição. Ok. Bem, para você que está aí nos assistindo, no próximo bloco nós vamos falar sobre as novas tecnologias dos aparelhos auditivos. Se você não ligou para a gente ainda, aproveite. Pode ligar, fazer sua pergunta e quem liga também, deixa aí seu nome, telefone. Sempre gosto de saber quem está nos assistindo para concorrer a uma torta salgada ao final do Mais Saúde de hoje. Voltamos já. Estamos de volta com Mais Saúde falando sobre audição. Eu quero mandar um abraço também, quem está assistindo a gente é a Marlene, lá do Giardino de Itália, sempre participando. Muito obrigada, Marlene, pelo carinho. Acompanhe sempre o programa Mais Saúde. E Márcia, falando agora sobre os aparelhos auditivos. Bom, tecnologia, cada dia realmente tem uma novidade e nessa área de audição, os aparelhos que estão surgindo não ficam para trás. Tem muita novidade? Muita novidade, os lançamentos acontecem quase que a cada semestre, pelo menos. Às vezes a gente tem um pouquinho de atraso para chegar as coisas aqui no Brasil, mas esse atraso também vem se encurtando cada vez mais. Que bom. E principalmente a grande revolução tem sido o uso da tecnologia Bluetooth nos aparelhos. Que demais. Você até trouxe pra gente aqui, Sim. Acho que dá só para apresentar. Sim. Ele é tão pequenininho que o pessoal de casa não vai conseguir ver direito. Não sei se na câmera fechada aqui dá para a Márcia mostrar. Bom, uma das novidades tecnológicas é a possibilidade de você fazer, no período de teste, que todo paciente deve passar por um período anterior da adaptação definitiva, um período de teste. E nesse novo modelo você tem a possibilidade de testar todas as diferentes tecnologias de aparelho num único aparelho auditivo. Então, de forma bem simples, nós temos hoje 3 patamares de tecnologia: básica, intermediária e premium. E com esse aparelho, o paciente pode ir para casa e, independente de qualquer que seja a sua condição ou perda auditiva, ele tem a possibilidade de utilizar as 3 tecnologias para poder fazer a sua melhor escolha. Sim. Então, realmente é uma revolução. Como se fosse um test drive. Exatamente, é uma revolução mesmo, né? Esses aparelhos é uma tecnologia que se chama Biflex e ela foi lançada agora no Brasil em agosto. Sim, e
como você trouxe aqui, ele realmente tem controle remoto. Sim. E quando você fala de Bluetooth, como é que funciona isso? Posso conectar via Bluetooth diretamente na televisão e o som da TV sai direto no aparelho sem ruído, é isso? Exatamente, um som completamente limpo. Então, por exemplo, esse aqui é um portal de som, se chama SoundGate, onde você pode atender o telefone, por exemplo, o celular com um simples toque e seu celular está na bolsa, por exemplo, e você atende por aqui num simples toque. Que demais. Ou então você pode chamar a televisão, ligar a televisão, mudar os diferentes controles, porque uma outra grande revolução dos aparelhos auditivos é que não é um único aparelho, você pode ter diferentes programas de som dentro de um aparelho. Então eu posso ter, por exemplo, um programa para o dia a dia, um programa para televisão, um programa para música, um programa para, por exemplo, para ir ao teatro. Se eu estudo na faculdade, eu posso ter um programa para aula, para auditório. Então, realmente essa é uma grande revolução na qualidade de som que o paciente recebe. Se o paciente não quer o portal de som, muita tecnologia para mim. Às vezes os pacientes falam isso. Então, ele pode fazer a opção, por exemplo, só do controle remoto. Né? Então, no controle remoto também eu posso mudar os programas e colocar mais alto e mais baixo. Sim. E uma outra questão também é o tamanho dos aparelhos. Então, por exemplo, esse é um aparelho um pouquinho maior, não sei se vocês conseguem visualizar. É um aparelho um pouquinho maior, o aparelho Biflex de teste, mas os aparelhos, na verdade, são bastante pequenos e hoje também a gente tem utilizado essas hastes que são muito finas, muito leves, muito confortáveis e muito discretas também. Sim, e muitas pessoas que às vezes têm vergonha de usar o aparelho auditivo, falam, não, é muito grande, eu tenho vergonha. Hoje quase que não tem mais desculpa. Não, na questão da descrição e do tamanho, realmente não tem mais desculpa, não. Sim. E como que é feita a escolha, Márcia? Certo. Posso falar assim, olha, eu não ouço, a minha perda auditiva é muito grave, é severa, esse menorzinho pode, porque as pessoas relacionam. Se eu escuto bem, né, bem no sentido, tem uma perda menor, o aparelho é menorzinho. Se eu não escuto nada, o aparelho tem que ser maior. Relaciona isso? Um pouco. Na verdade, a gente tem os modelos para perdas profundas, que é o maior grau de perda, são aparelhos um pouquinho maiores como esse aqui, que na verdade são muito menores do que há poucos anos atrás. Para os outros todos tipos de perda, eu posso fazer a opção por aparelhos pequenininhos como esse ou aqueles outros modelinhos que a gente chama o intracanal. Não trouxe nenhum aqui para mostrar, mas são aqueles bem pequenininhos, personalizados, que vão completamente dentro do ouvido. Sim. Você me perguntou como que a escolha é feita. É feita a partir da avaliação da audição. Nós escolhemos, então, programamos via computador o aparelho e aí, sim, através do retorno desse teste domiciliar que o paciente faz, nós vamos fazendo todos os ajustes na qualidade do som e também nos adaptadores, porque o adaptador também é bastante importante para a qualidade do som que ele vai receber. E aí, ao final desse período de teste, nós então já temos aí o resultado em termos de qualidade, de programação e de adaptador. E aí ele entra numa outra fase. Terminamos a fase de teste, ele vai para a fase de adaptação, que também varia um pouco de paciente para paciente. Perfeito, muito bem. Você que está nos assistindo, dá tempo de ligar para cá ainda, deixar seu nome e telefone para concorrer ao sorteio de uma torta salgada que nós vamos sortear logo agora na vinda desse próximo intervalo. 4524-4368. Voltamos já. Voltamos então para a última parte do Mais Saúde. Nós vamos direto para o sorteio. Aqui para quem ligou para a gente, vai concorrer então a uma torta salgada deliciosa lá da Avelã Ateliê Gastronômico. Mandar um abraço também para a equipe da Márcia lá da Avelã. Super profissionais, realmente fazendo gastronomia com muito amor. E eu vou pedir para você, por favor, honra. Pode ler o nome e o bairro, se tiver. Ana Paula, do Jardim México. Ana Paula, então ganhou. Ana Paula, se você estiver nos assistindo, já pode ligar para cá agora para combinar e você vir na TV retirar o seu vale. E Márcia,
uma dica final sua orientação para quem está nos assistindo. Aliás, além de você trouxe para a gente os aparelhos, tem um aparelho de telefone aqui também, que ele é específico, né, para quem tem algum problema de audição. Exatamente. O aparelho de telefone amplificado é bastante interessante porque alguns pacientes, dependendo da perda, às vezes até apresentam um pouquinho de dificuldade no telefone. Ou, às vezes, algum paciente, principalmente paciente idoso, às vezes tira o aparelho em casa. Ah, eu moro sozinho, não tem ninguém, e depois não consegue falar o telefone. Então, por exemplo, esse é um modelo de aparelho amplificado, com fio, né, de mesa, onde ele tem um volume aqui e também tem os modelos sem fio. São bastante práticos e confortáveis para os pacientes no dia a dia. Que bom, que bom. E para quem está nos assistindo, quer deixar mais alguma orientação, aproveitando a sua presença aqui? Eu quero dizer sobre a campanha nacional, né, de combate à surdez, que vai acontecer agora, tem o seu dia especial no dia 10 de novembro, mas vai acontecer durante o mês todo de novembro. A fonoaudiologia está bastante engajada nessa campanha, é uma grande preocupação nossa, porque temos visto aí o aumento da perda auditiva em jovens e por isso eu quero deixar o meu recado especial para eles. Não precisa, não precisa deixar o seu videogame ou o celular, mas precisa baixar um pouquinho o volume. Sim, né? E eles realmente deixam esse som muito alto. Nós que estamos do lado, a pessoa com fone, você consegue ouvir. E assim, essa é a grande dica. Eles sempre perguntam, bom, mas tá bom, qual que é o volume que eu posso usar? É isso. Quem está do lado não pode escutar o que você está escutando. Perfeito, Márcia. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Dentro da sua área tem um monte de assunto para a gente conversar. Você tem uma equipe multidisciplinar bacana. Pode trazer todo mundo para cá. Obrigada, é um prazer. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar sempre que o Mais Saúde tem as suas reapresentações aqui pela ITV mesmo, durante a semana, ou na internet, YouTube, Facebook. Pode curtir a nossa página no portal da ITV também, diarioi.com.br. E a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.